Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Scott Oak, já fui chamado de Scott Osho Oak, porque eu admiro muito o Osho. Mas vamos lá, Scott Oak aqui falando com vocês. O assunto de hoje, o tema de hoje é uma questão que muita gente fala, muita gente questiona, principalmente quando a pessoa é cristã. A pergunta é, você já aceitou Jesus? Esse é o tema de hoje. Você já aceitou Jesus? Por que essa pergunta é importante? Na minha visão hoje, eu tenho uma visão diferente sobre isso. O que é aceitar Jesus? Não tem a ver, o que eu quero falar nesse vídeo, com aceitar Jesus da forma que o cristão fala. Que você tem que levantar a mão, ir lá na frente e aceitar Jesus. Não. A questão é, você aceitou Jesus, esse Jesus que colocaram para vocês, goela abaixo, que você foi obrigado a aceitar a maneira que as pessoas colocaram para você Jesus. Você aceitou Jesus dessa maneira? Se você aceitou Jesus da maneira que as pessoas colocam para você, então você está, na verdade, não aceitando. Você está simplesmente concordando com a crença de muitas pessoas, a maneira que eles enxergam o aceitar Jesus. Aceitar Jesus é muito complicado, Tem gente que fala assim, você aceita Jesus ou Jesus aceita você? É complicado que eu falo pelo fato de ter várias formas de ver e visualizar a entrega e o conhecimento de você entregar, no caso, você, o seu coração ou sua dedicação ao Jesus Cristo, ou você simplesmente ser induzido a aceitar algo que alguém induziu você. Quando eu falo aceitar Jesus, eu falo do termo histórico também. Você aceitou esse Jesus que as pessoas te colocaram? Ou você realmente aceita Jesus do jeito que ele é? Por isso que eu queria trazer para você essa reflexão, para saber se você realmente aceitou Jesus do jeito que ele é, ou do jeito que te colocaram. Por exemplo, o próprio Jesus, ele nunca falou que ele era Deus. Você pode pegar na Bíblia, ele não fala que ele é Deus. E esse Jesus é um Jesus que todo mundo quer colocar para você. Pelo contrário, ele fala, se eu sou Deus, você também é Deus. Porque tem os versículos, inclusive vou falar aqui, vou mostrar para você. Pegar aqui, alguns versículos para vocês verem o que eu estou falando. Então vamos lá, os favoritos. Mensagem. Onde é que estão os favoritos? Por exemplo, João 10, 34, João 10, 34 e 35, vai falar aqui, A Bíblia, João 10, capítulo 10, versículo 34 e 35. Fala assim, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode mentir, não pode ser anulada, segundo, Porque existe também a inerrância, sim, da Bíblia. Tem gente que fala que a Bíblia é inerrante, a Bíblia tem errância, tem erros, Mas aqui você vê, ele fala, Davi, se você pegar no Salmo, acho que é 84, versículo 6, deixa eu ver aqui. Davi fala isso aí que está falando, vós sois deuses. Que Jesus citou aí, Jesus citou Davi, no caso. Salmos, deixa eu ver, 84, acho que é isso, versículo 6, peraí. Não. Deve ser 82, peraí. Salmo 82, 6. É isso mesmo, 82, versículo 6, Salmo. Fala assim, que é a citação que Jesus citou lá.
Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, e vós outros são todos filhos do Altíssimo. Jesus, ele nunca falou que era Deus, e que você também não era. Ele sempre disse, se você analisar bem as palavras de Jesus, ele não era maior do que você. Você também tem as mesmas proporções e as mesmas condições de Jesus, de ser também um Deus na Terra, assim como Jesus era um Deus na Terra. Ou seja, Jesus, as pessoas começam a colocar muita coisa. Coloca Jesus como herói, porque Jesus ele foi um herói, porque ele nasceu de uma virgem e ele ressuscitou. Então isso aí são coisas que colocam, e aí começa a vender Jesus para você, as religiões, as igrejas em si, começam a vender Jesus para você, te vender mesmo, uma proposta de Jesus herói. Só que Jesus não era um herói, porque Jesus ele era como você, ele era um ser humano. Ele mesmo falava, eu sou limitado como ser humano. Se você pegar aqui, ó, você vai ver que tem alguns versículos que vai falar que ele sentia dor, ele era como um ser humano, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui. Se você pegar, Jesus ele também aprendeu, teve conhecimento. Ele não já veio com conhecimento lá de cima, que nem muita gente fala, ele veio com conhecimento lá de cima. Ele aprendeu, porque fala que ele crescia em estatura e em sabedoria quando ele era criança. Ele era muito inteligente, com 12 anos já dava, né, discurso, só que ele crescia em sabedoria, ou seja, ele estava aprendendo também. Então Jesus também era um humano. Muitas pessoas falam, Jesus era o próprio Deus e humano. Só que as pessoas quando falam isso, meio que distancia Jesus da humanidade, porque se ele era Deus, então ele não sentia dor. Mas ele como humano, ele sente dor. Então é complicado para você entender por que Deus ia colocar uma pessoa somente para nascer de uma forma diferente da virgem, como diz, né? E todos os outros seres humanos não. Por que Deus ia ressuscitar só uma pessoa e as outras não? Né? É complicado. É umas perguntas, mas eu não tenho nenhuma crítica ou até não sou contra quem acredita nisso, né? Quem acredita que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus ressuscitou, eu não sou contra. Porque a fé é de pessoal de cada um, né? Cada um pode acreditar naquilo que realmente tem fé, e isso é bonito, é lindo, né? Quando a pessoa acredita e tem fé. Mas, assim, tem coisas que saem da nossa compreensão, né? Então, por isso que eu não consigo, às vezes, aceitar. Na minha compreensão, não consigo aceitar. Agora, na fé, a pessoa consegue aceitar. Porque ela tem fé, ela acredita nisso, né? Então, nada contra quem acredita, tá? Eu só estou falando que, na minha opinião, Jesus, ele era um homem como nós também somos, como outros. Só que Jesus ele estava acima, talvez, da raça humana, em termos de mentalidade, em termos de fazer e querer que o mundo fosse melhor através do próprio o humano, né? Amar mais o próximo. Jesus foi tão importante que dividiu o calendário, né? E ele pregou o amor, ele pregou também você ser você mesmo, você ser real, você ser você. Ou seja, não fale sim toda vez, fale não também. Jesus falava não, ensinava a falar não, ou seja, você tem que ser você mesmo. Quando alguém chamava ele de bom, ele falava, eu não sou bom, eu sou igual a vocês, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Favoritos. Aqui, achei. Então, quando você... Marcadores... Não. Destaques. Destaques aqui. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, porque Hebreus 4,15, ele fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas,
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele poderia nascer de uma mulher normal, sem ser virgem, poderia não ter ressuscitado e também poderia não ter pecado, porque fala que o pecado já nasceu do pecado. Não, mas a pessoa pode não ter pecado, mesmo nascendo de uma condição humana, se ela realmente estiver destinada para aquela missão. Como Jesus tinha aquela missão de melhorar a forma que o homem via o mundo, né? A forma que o homem se tratava um com o outro. Ou seja, não mate o seu próximo, ame ele, né? Não entre na confusão, não brigue também. Se a pessoa quer brigar com você, você não briga com ela. Você não. Às vezes ele mesmo discutia, como humano, né? Quantas vezes ele não ficou bravo, não se irou, né? Porque Jesus também era humano, na verdade, assim como você é e eu também sou. Ele chegou no templo, quantas vezes ele, né, expulsou a galera lá. A Bíblia fala uma vez só, mas imagina que teve mais vezes. Quantas vezes ele não se irou também. Por quê? Porque você como ser humano, você não concorda com as coisas, muitas vezes, que o mundo impõe para você. Você não é obrigado a aceitar tudo que o mundo coloca para você. Então, ele teve fraquezas também. Olha aqui, ó. Compadecer das nossas fraquezas. Porém que, como nós, ele foi em tudo e foi tentado, mas sem pecado. Então aqui em Hebreus 4,15 vai falar, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, ou seja, mas em tudo foi tentado, assim como nós também somos tentados, mas não pecou. Ou seja, ele não deixou que o mundo o influenciasse, tirasse o foco dele, que era o alvo dele, que era trazer a paz ao mundo. Ou seja, fazer o mundo ser um mundo de paz através do próprio exemplo dele, que acabou ficando registrado na história, que mudou até o calendário. Aí vem aqui, Hebreus 2,16 também vai falar assim, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, Jesus ele não era descendente de anjos, ele era descendente de humano, de Abraão. Ou seja, está falando aqui que Jesus, ele era assim como nós. E era um humano também, na descendência de Abraão. Só que muitos vão falar, não, Jesus ele era Deus encarnado. Assim como, se Jesus era Deus encarnado, você também é. A história que Jesus veio de um nascimento virginal, é isso que eu não aceito. Eu não concordo com isso. Mas, assim, se você aceita, se você acredita, aí é sua fé, né? Mas Jesus, ele foi um ser humano, mas que veio com a missão de melhorar esse planeta, esse mundo, né? E ele fez a parte dele, assim como muitos podem fazer a sua parte também. Aí vem aqui, Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, ou seja, ele até enfermo pôde ficar. E ele foi moído, né? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor. Então aqui você fala do sofrimento de Jesus, que ele veio, sofreu, ele veio, fez realmente, foi crucificado, morreu, né? A ressurreição é uma coisa também, tem muita coisa para falar, né? Se você aceitou Jesus pela ressurreição, você pode tá cometendo também um grande erro, porque se você crê, é fé, mas ninguém nunca ressuscitou, né? Por que uma pessoa ia ressuscitar? Jesus ia ressuscitar. Se ele realmente era um ser humano como nós. Então eu acredito que Jesus não morreu na cruz, ele não estava morto, ele simplesmente reviveu realmente, mas ele não estava morto, ele só estava dopado, né? Porque ele foi colocado vinagre, né? Ele desmaiou, e ele não conseguiu mais, não sentiu mais dor, estava sentindo muita dor, então ele desmaiou de tanta dor, e quando colocaram vinagre, aquele coisa forte no nariz dele, foi para ele desmaiar ali, né?
Então Jesus, na verdade, ele não morreu na cruz. Por ele não ter morrido, ele não ressuscitou. Ele voltou à vida, porque ele já estava vivo, na verdade só desmaiou, né? Tem um livro que chama Jesus Viveu na Índia, da Caxemira, que fala, né, sobre isso. E aí foi como se fosse ressuscitado, por quê? Porque, na verdade, ele voltou à vida, né? Mas ele não tinha morrido. Mas aí, se você acredita de outra forma, não tem problema. Eu não estou aqui para discutir a forma que você crê. Eu só quero dizer o seguinte, que Jesus, ele como um ser humano, ele foi um dos maiores seres humanos que já existiu. Por quê? Porque ele, mesmo com toda a limitação humana, ele conseguiu ser quem ele foi e ficar até na história e mudar o comportamento do mundo inteiro. Quantas igrejas não existem, quantas pessoas que não seguem Jesus, né? Só que, como a Bíblia é um livro antigo, um livro de muitos anos, milhares de anos, ela tem inerrância sim, ou seja, ela tem mudanças de interpretação. Falar que Jesus nasceu de uma virgem é transformar Jesus num herói. Falar que Jesus morreu na cruz também e ressuscitou é transformar ele num herói. Mas Jesus, ele não era um herói. Ele foi um herói sim, por ele ser o humano que ele era e conseguir fazer o que ele fez. Mas muitas coisas Jesus não fez. Fizeram a gente pensar e acreditar que ele fez. Ele fez o mais importante, que foi a mudança de consciência. E a consciência crística todos nós temos. O Cristo dentro de nós, todos nós podemos ter. Ou seja, todos temos não, todos podemos ter. Tem pessoas que não conseguem porque não evolui. Mas se você evoluir mentalmente, você vai ter consciência do Cristo. O Cristo dentro de você. Você vai ser um próprio Cristo. Você pode ser o próprio Cristo. Na onde você vive. Que é o exemplo dele. Aí Marcos 14, 34. Marcos 14, 34 diz assim: E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Você viu que ele está falando que a alma dele está triste. Ele está triste porque ele sabe que ele vai ser entregue para ser crucificado e até a morte. Ou seja, ele mesmo fala: Ficai aqui e vigiai. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer na cruz, né? Não na cruz, ele não morreu, né? Pode ser que ele morreu depois, mas na cruz ele não morreu. Alguns acham que ele morreu mesmo, não ressuscitou e foi miragem e tal. O pessoal inventou a história. Mas tem gente que fala que ele não morreu na cruz e que ele morreu depois, né? Alguns historiadores falam. De idade já, velho de idade. Hebreus 2,17 diz: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, né, e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado Saiu. Porque ele, como um sacerdote, assim como um padre, ou outra pessoa, um pastor, ou alguém que se dedica, né, à vida cristã, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ser pura, ser, né, que possa, porque não temos um sumo sacerdote. Aqui, já foi, eu estava lendo Hebreus, né? Não. Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, para ser misericordioso e fiel. Então ele era um ser humano, mas um ser humano diferenciado, né? Que ele praticava a misericórdia, a fidelidade. Antes de tudo, não se vender por nada a sua fidelidade, a sua dignidade. Hoje as pessoas, elas se vendem, né? Não são elas mesmas. Às vezes ela faz um trabalho só para receber o dinheiro, porque precisa, né, daquele dinheiro. Ela acaba não sendo ela mesma, não fazendo aquilo que ela realmente gostaria de fazer. E Jesus, ele ensinou isso: você ser verdadeiro, você buscar o seu centro
e produzir aquilo que você realmente veio nesse mundo. O que faz você vibrar? O que faz seu coração vibrar? O que te dá prazer? E também vai trazer prazer para os outros e vai trazer uma visão melhor para as pessoas desse mundo e uma forma de viver mais leve nessa passagem. O que vai fazer isso? É você ser íntegro e verdadeiro. É o que Jesus era. E Lucas 2,52 fala: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, ele era criança ali, né? Ele crescia em sabedoria e em estatura. Ou seja, ele estava crescendo em sabedoria e crescendo em estatura. E em graça para com Deus e os homens. Ou seja, ele estava focado em trazer Deus dentro dos homens. Trazer o Deus e revelar o Deus que está dentro de cada um de nós. E não a forma que as pessoas pensam. Que só Jesus era Deus e só ele tinha um contato com Deus e só ele era o cara. Não, você também tem Deus dentro de você. Ele mesmo revelou. Jesus nunca afirmou que ele era Deus. Mas ele falava sempre que era o Filho do Homem. Né? As pessoas que falavam, meu pai, sim, ele acreditava, Deus, pai, mas ao mesmo tempo Deus dentro. Né? Tanto é que Jesus, muitas revelações ele não conseguia, ele mesmo não sabia, ele falou assim, tem coisas que nem eu sei, não foi revelado para mim. Lucas 24:39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, depois que ele saiu da cruz, que ele não morreu, ele falou, vedes que eu não, os meus pés estão furados realmente, as minhas mãos estão furadas, apalpai e me vede que eu tenho carne e osso. Um espírito não tem carne e osso. Então Jesus, ele não ressuscitou em espírito, ele levantou em carne, mas ele na verdade não morreu na cruz. Essa é a verdade. Assim, pelo menos eu acho, não sei, não tenho certeza. Ninguém tem certeza de nada, porque é coisa muito antiga, né? 2000 anos atrás, quem vai saber se não foi adulterada alguma coisa, né? A história foi criada. João 10:35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, João fala, 10:35. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, Deus está dentro de vós, Deus está dentro de cada um de nós. Depois João 10:34 fala, respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? 1 Timóteo 2:5. Porque há um só mediador e porque há um só Deus, que era só o Deus. Ele estava falando dele, está falando de Deus agora. Há um só Deus e um só mediador, ele como mediador. Que você também pode ser um mediador entre Deus e os homens. Isso aqui foi Paulo que falou, Jesus Cristo homem. E Paulo falou Jesus Cristo homem, não falou Jesus Cristo Deus. Você vê que Paulo, ele falou Jesus Cristo homem, o mediador. Ou seja, era um homem que estava mediando por nós para Deus. E realmente Jesus veio como mediador, porque ele abriu os olhos do cego. A partir do momento que você está cego, você precisa de alguém para te atravessar ou para dar uma força, né, para você conseguir ver certas coisas através do olho de outra pessoa. E Jesus era o único que estava ali. Né? Então ele tinha uma visão transcendental de amor que ele podia transmitir para você melhor do que uma pessoa que não tinha a visão do mundo espiritual que Jesus tinha dentro dele. Né? E você pode ter também. Você também pode ser um mediador hoje para outras pessoas. 1 Timóteo 2,5, foi Paulo que falou. E Marcos 10,18 fala assim, e Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Uma pessoa falou, bom mestre, né? O que eu posso fazer, né? E aí Jesus falou, por que me chamas bom? Ou seja, eu sou igual a vocês, eu não sou diferente. Eu não sou bom.
Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Então, ele já está falando aí que ele também não é Deus, ele está separado de Deus ali. Ele é um humano que pode ter Deus dentro dele, assim como nós também podemos. E depois vem João 14:12, que fala assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, aqui ele está falando que ele estava com a verdade ali, do amor e a verdade, só que muitos não tinham essa verdade, muitos não acreditavam que eles poderiam ter essa verdade. Então Jesus, como ali uma pessoa que estava enxergando, não era cego, está falando, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ou seja, fará as obras maiores, ou igual ele faz, ou até maiores. Por quê? Porque aí já abriu os olhos, já tem visão. A partir do momento que você tem visão, você consegue já ser um Cristo. Você consegue fazer coisas de um Cristo. Quando você não é cego pelo mundo, quando você não é dopado pelas coisas que o mundo oferece. Quando você consegue ver o mundo de uma forma mais amorosa, mais fraternal, mais empatia, ou seja, tem mais empatia pelo próximo, mais amor no geral. Então você consegue aceitar as pessoas, as crenças delas, né? Eu não sou contra nenhuma crença. Eu estou falando aqui a maneira que eu penso hoje, que eu vejo hoje. Não estou falando que tudo está errado. Na minha opinião, está errado, né? Algumas coisas na palavra, na Bíblia. Tem coisas erradas que chegou errado para nós. Porém, assim, eu respeito quem acredita que ela é inerrante e que realmente ela está certa. Também respeito. Por quê? Porque cada pessoa é uma coisa... As pessoas falam assim, mas você tem que crer. Não, eu acho que crer não é uma coisa de querer ter que crer. Você tem que realmente sentir que você crê. E eu não consigo crer em certas coisas. Eu consigo crer em algo que eu posso sentir que é real. Se eu vejo que está fora da realidade, eu não consigo acreditar nisso. Entendeu? Então eu acredito naquilo que eu sei que eu posso realmente tocar, que eu posso sentir que é real. Isso é uma crença também. Mas é crença racional, com razão. Não algo só pela fé. Porque pela fé você pode aceitar tudo, né? O cara pulou de um prédio de 20 andares e caiu, voou. Ele nem caiu, ele voou, saiu voando. Se alguém falar isso para você hoje, você não vai acreditar. Apesar que tem tecnologia hoje, né? Que a pessoa pode colocar uma asa e tal, pode voar. Mas se a pessoa pular sem nenhuma tecnologia direto, falar que vai voar, ela vai se esborrachar no chão. Então, como que vai conseguir provar algo que é complicado provar? Então, a Bíblia, para mim, ela é um livro muito bom, excelente. Porém, tem coisas que você não vai conseguir provar pela razão, só pela fé mesmo. E quem tem fé acaba provando tudo isso pela fé, acreditando, né? Fé é uma crença, crer, né? Não é uma realidade, é uma crença de cada pessoa que escolhe. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, ele vai para Deus, vai morrer. Né? Quando ele fala vai para o Pai, o corpo terreno vai morrer, mas o espírito volta para Deus, volta para onde? Para o centro da criação, onde tudo surgiu. Né? Deus não tem explicação. Cada um vai chamar Deus de um nome. Né? Deus não é um nome, na verdade Deus é uma força que ele pode ser sentida por várias pessoas de várias maneiras. Né? Então, como é que eu vou falar que Deus é algo e desacreditar que a outra pessoa possa também ver Deus de outra maneira? Então, cada um pode ver Deus da maneira que ele sentir. É isso aí. Eu deixo esse vídeo e agradeço a todos vocês que compartilharam no canal, que também estão participando. E a pergunta é, você já aceitou Jesus? Qual foi o Jesus que você aceitou? Qual é a sua visão? Qual é a sua forma? Deixe-os no comentário. Grande abraço para vocês, com todo respeito.